Olá! Hoje então estou aqui para falar sobre os meus livros de não ficção sobre música. Esse é um assunto que sempre me fascinou, então eu tenho alguns livros de cabeceira que falam sobre música de uma forma ou de outra e que eu gosto de ler quando eu estou precisando de uma leitura mais leve, quando eu não estou querendo embarcar no mundo ficcional. Eu tenho livros de ficção também, cuja temática é a música, mas não vou mostrar aqui porque acho que fugiria da proposta. Então, se você quiser saber quais são os meus livros queridinhos de não ficção sobre música, é só continuar assistindo esse vídeo. Mas antes disso, eu já queria te pedir para deixar seu like e se inscrever no canal para você não se esquecer de fazer isso depois, porque isso de verdade ajuda muito na divulgação do canal, ajuda no engajamento e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Então vamos começar. O primeiro livro que eu tenho para mencionar nesse vídeo é o do Rock ao Clássico, do Arthur Dapiev. O Dapiev ele é um jornalista cultural especializado em música, cujo trabalho eu respeito muito e acompanho há muito tempo. E esse livro é uma coletânea de 100 crônicas que ele escreveu para o jornal o Globo ao longo da sua carreira. Então ele compilou essas 100 crônicas, dividiu-as em gêneros musicais e fez esse livrinho que é maravilhoso. Ele dividiu então em rock nacional, que ele chama de B-rock, música popular, black music e finalmente músicas clássicas. Eu adorei todas as partes desse livro. Evidentemente a parte de rock e de rock nacional foram as que mais tocaram o meu coração, que são gêneros que eu escuto mais, mas eu me surpreendi muito com as indicações dele de jazz, com algumas indicações de músicas populares que eu não conhecia, até com músicas clássicas, que é uma coisa que eu gosto, mas eu não ouço tanto, e que eu realmente me instiguei a conhecer depois de ouvi-lo, na verdade de lê-lo, falando sobre. As marcações são de bandas ou artistas ou músicas que eu não conhecia e que eu queria pesquisar. E meu livro tá todo cheio de flag por conta disso. Tinha muita dica bacana, muita coisa que eu ouvi por influência dessas crônicas e que eu amei por demais. E a escrita do Dapiev é super envolvente, super fluida, você tem vontade de ler, mesmo que você não faça a menor ideia daquilo que ele tá falando, não conheça a banda, não conheça o cantor ou a cantora, mas você realmente fica fascinado com a maneira como ele fala tão apaixonadamente. Então, é um livro que eu recomendo muitíssimo, é um livro que eu degustei, eu não fiz a menor questão de ler super rápido, porque eu queria realmente ter pílulas de dicas musicais. E aí, um pouco na mesma vibe, eu tenho 31 canções do Nick Hornby, e é exatamente o que o título propõe. O Nick Hornby vai falar sobre 31 músicas de gêneros completamente diferentes e vai escrever sobre elas daquele jeitinho que ele é muito peculiar. Eu já li outros trabalhos do autor e eu gostei demais, então com esse livro não tem sido diferente. Eu também não terminei de ler porque eu estou degustando, lendo aos pouquinhos, mas o que eu acho legal é que ele fala de música de uma maneira super despretensiosa. Ele não tenta soar erudito ou arrogante, nem nada do tipo. Ele fala de músicas que vão do mais popular até o mais sofisticado, por assim dizer, mas sempre de uma maneira muito acessível, muito gostosa de ler. E aí eu vou entrar numa seara de biografias de artistas. Biografia não é e nem nunca foi o meu gênero favorito, mas quando eu gosto do biografado, eu tenho interesse em ler mais sobre. E esse foi o caso de É Impossível Esquecer o que Vivi, a biografia do Bruno Gouveia, vocalista do Biquíni Cavadão, escrita por ele próprio. E esse livro foi uma delícia. Eu tomei conhecimento dele porque durante a quarentena o Bruno estava fazendo uma ação de ler todos os dias no Instagram dele, fazia uma live lendo um capítulo diário do seu livro. E isso foi ótimo por
conta da acessibilidade, né? Nem todo mundo tem condições de comprar o livro. E ele foi lendo todos os dias e eu fui me envolvendo cada vez mais na narrativa e eu percebi que eu realmente queria ler. Tipo, eu queria ter acesso a essa história. Eu acabei comprando o e-book e a escrita dele é super gostosa de ler, é super envolvente. Sendo uma pessoa tímida e reservada, essa biografia é muito mais da banda Biquíni Cavadão do que da pessoa física Bruno Gouveia. Porém, evidentemente, ele vai falar sobre a ótica dele, sobre o ponto de vista dele, então vai ter sim episódios da vida pessoal dele. Ele vai falar sobre momentos marcantes, falar sobre alguns relacionamentos que ele teve, vai falar sobre a relação com a atual esposa, com a filhinha. Tem o capítulo que quebrou meu coração em 5.000 pedaços e que eu não estava esperando por isso, que é o capítulo que ele fala sobre a morte do filhinho dele de 2 anos em um acidente de avião. E, enfim, é tudo muito bonito, é tudo muito envolvente. Pra quem gosta da banda, essa é uma banda que foi muito importante pra mim na adolescência, eu ouvia demais e foi muito nostálgico lê-lo falando sobre o processo, como a banda começou, como que ganhou esse nome inusitado, como foi o começo dessa trajetória, todos os percalços que eles passaram ao longo dessas décadas e décadas de estrada, quais foram os obstáculos, quais foram as perdas e também os sucessos, e foi incrível fazer parte dessa jornada. É um livro que eu recomendo muito para quem é fã de Biquíni Cavadão, de bandas dos anos 80 nacionais, para quem tem alguma conexão com esse tipo de música, né, que marcou uma época. É muito gostoso de ler. Eu achei que faltou revisão nesse livro, infelizmente. Não foi algo que me incomodou profundamente, porque eram coisas bobas e que realmente não interferiram na experiência de leitura, então gostei muito, muito, muito desse livro. E aí eu tenho mais um livro do Dapiev para indicar nesse vídeo. Essa é a biografia do Renato Russo, chama-se O Trovador Solitário. Eu sei que agora em 2020 acabou de sair uma edição nova comemorativa desse livro com material extra e tudo mais. Eu não comprei porque, né, eu já tenho essa, inclusive ela está autografada pelo Dapiev. E esse livro é maravilhoso. Então, de novo, tudo que eu falei sobre a escrita envolvente e instigante do Dapiev também se aplica aqui. E o trabalho de registrar a trajetória do Renato Russo, falar sobre a vida dele, como tudo começou, como que foi o início da Legião Urbana, enfim, tudo muito gostoso, é um material muito rico. Ele realmente teve acesso a muita coisa do Renato Russo, entrevistas e materiais, para compor um livro que é muito completo, é muito rico para todo fã. Ele realmente fez uma tentativa de construir um perfil e eu acho que foi muito bem sucedido. Então, de novo, eu acho que é um livro necessário para fãs do Renato Russo, da Legião Urbana e, por que não dizer, da escrita do Dapiev. E aí, já que estamos falando de Renato Russo, eu tenho 2 livros para mencionar. Eu tenho esses 2 livros, mas eles estão emprestados, então eu vou colocar a capinha aqui para você ver. O primeiro deles é o livro das listas de Renato Russo. Esse é um livro que me decepcionou um pouco, porque ele foi vendido como uma grande compilação das listas, dos cadernos incontáveis do Renato Russo, que ele tinha essa mania, da qual eu compartilho, de escrever tudo, anotar tudo, fazer lista de tudo. E eu queria muito ter acesso ao material bruto disso, sabe? Pra mim, ter acesso às listas dos cadernos do Renato, tal qual eles estavam, seria um pouco como tentar entrar na cabeça dele, entender como a mente dele funcionava, como era o processo de criação dele, meio caótico. E o que os editores fizeram nesse livro me incomodou muito, porque eu acho que para tentar encher uma linguicinha, tentar fazer o material render, eles fizeram muitas interferências, então tem muita contextualização, eles ficam contando muitas historinhas sobre as coisas das quais o Renato estava falando. Então, por exemplo, se ele faz uma lista de X filmes preferidos da vida dele, vamos supor,
tem um adendozinho ali dos editores falando sobre esses filmes, curiosidades, sei lá, dos atores que participaram, dos diretores, que seja. E é assim o livro inteiro. Se ele fala sobre músicas, vai ter uma contextualização sobre aquelas músicas, e eu não queria ver nada disso, honestamente. Eu não estou interessada no contexto pesquisado pelos editores do livro. Eu estou interessada em ver as listas do Renato Russo e os processos dele. Eu queria menos edição e menos encheção de linguiça. Ainda assim, foi um livro interessante de ser lido. Não deixa de ser legal saber alguns dos gostos inusitados do Renato, mas não é o meu preferido dele. Em compensação, o Só por Hoje e Para Sempre é um livro incrível. Esse é o diário que o Renato Russo manteve quando ele esteve internado numa clínica de reabilitação. Foi um período muito intenso, muito complicado da vida dele, porque ele estava em processo de desintoxicação, né, de reabilitação para se livrar do vício em drogas, em álcool. E aí ele decidiu registrar as experiências dele nessa clínica no diário. Só que não fica só nisso, porque além de falar sobre o dia dele na clínica, o dia a dia dele na clínica, a relação com as outras pessoas, enfim, o processo de reabilitação em si, ele vai falar sobre muitas outras coisas, porque a cabeça dele estava sempre fervilhando com mil informações, com mil ideias, e isso tudo vai aparecer. Eu tenho uma coisa de memórias muito forte e foi incrível. Eu lembro que eu li esse livro há uns 3 anos e foi quando eu fechei a última página, eu decidi, não, eu também vou manter um diário, eu preciso registrar o que eu vivo, o que eu penso, para ter uma recordação, sabe? Pra Fabíola de amanhã ou depois ter acesso a isso. E foi muito inspirador, de verdade. É um livro que eu acho que é bacana de qualquer fã ler. E por fim, mas não menos importante, eu preciso indicar fortemente o meu mais novo queridinho, que é o Caminhando Contra o Vento, da Idea Bachego. Essa é uma autora italiana de origem somali. Esse livro, como a capa e o nome vão sugerir, vão tratar do Caetano Veloso, mas não exatamente uma biografia do Caetano Veloso. Explico, a autora é muito fã do Caetano, ela acompanhou o trabalho dele e por conta disso ela acabou pesquisando, estudando muito sobre o Brasil, a cultura brasileira. O que ela faz nesse livro é contar sim a história do Caetano Veloso, o início da carreira dele, os obstáculos que ele teve que passar, o momento de exílio durante a ditadura. Ela vai falar de tudo isso, mas ela vai focar muito mais na relação que a obra do Caetano teve com ela. Ela vai traçar vários paralelos da vida, da trajetória e das músicas do Caetano com a sua própria vida, com as suas próprias origens. E é muito bonito, é muito emocionante, é muito tocante. Então logo no início do livro ela vai falar sobre a experiência dela de uma pessoa cujos pais tinham uma posição alta quando moravam na Somália, mas foram para a Itália refugiados. Então toda a questão da precarização do trabalho, do preconceito, da pobreza, e ela vai traçar um paralelo com as questões das desigualdades sociais no Brasil. Caetano também nasceu numa família de classe média baixa, de uma cidade pequena, foi só depois que ele ganhou o mundo. Então ela vai fazer todo esse contexto e vai falar em como ela se conecta com tudo isso. E é muito bonito, a escrita dela é muito tocante, é muito gostosa, você realmente embarca naquela narrativa. É claro que, para brasileiros, talvez algumas partes sejam redundantes, porque ela vai explicar muita coisa que a gente sabe. Ela vai falar da ditadura, do exílio, quando ela vai falar sobre, enfim, fatos notórios da música popular brasileira. Não é novidade, assim, pra ninguém. Mas considerando que esse é um livro escrito por uma autora italiana, que é um público diferente, eu achei incrível a maneira como ela fala de amor sobre o Brasil, como ela fala apaixonadamente sobre a nossa música, sobre a nossa cultura, sobre a nossa história. É
incrível, incrível, incrível. Eu me apaixonei por esse livro. Quero muito ler outras coisas da autora. Comentam muito sobre aquele Minha Casa é Onde Estou, que é um livro que eu tenho muita vontade de ler também. E é isso, esses são os meus livros favoritos de não ficção sobre música. Se você tiver algum pra me indicar, conta pra mim nos comentários, que eu adoro fazer esse tipo de leitura, então estou sempre aberta a sugestões. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like antes de ir embora e se inscrever no canal, ativar o sininho para poder acompanhar mais de perto o meu trabalho, ficar sabendo toda vez que tiver vídeo novo. Eu vou ficando por aqui e muito obrigada por me assistir. A gente se vê no próximo vídeo.